Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Som e imagem ok? Legal, gente. Bom, pessoal, eu sou Aliakim Pereira de Sá, sócio-diretor do Trade ao Vivo, junto com André Moraes, Igor Rodrigues Luiz e Rogério de Araújo. Estou substituindo o André hoje, que está cuidando aí da filhota dele que faz aniversário hoje. É um grande prazer estar aqui com vocês. Desejo a todos um excelente estudo de domingo. Devo ressaltar que eu estou aqui representando o André, então tudo que eu vou fazer aqui é algo que ele me passou, me entregou pronto só para mim transmitir para vocês, tá ok? Então são entradas que o André vai fazer durante a semana, que o André vai comentar em sala de aula, são entradas que de repente, se acontecer até às 11 horas, né? Ele vai filtrar, porque ele não gosta de fazer entrada na primeira hora de pregão, mas passando a primeira hora de pregão, vocês sabem que ele vai estar se posicionando. E muita coisa do que a gente vai falar aqui, provavelmente vai lá para a boleta operando com você no Home Broker Rico, tá ok? Então, é isso aí. Bom, gente, são 22 horas e 1 minuto aqui para mim. Acho que a gente pode começar fazendo a prestação de contas do estudo de domingo, que é uma coisa que eu acho que é extremamente bacana que o André vem fazendo. E na semana anterior nós tivemos um desempenho da carteira aí do estudo de domingo com 1,04 de resultado positivo contra um desempenho de 0,27 positivo do Ibovespa. O que acontece? Está sendo adotado uma nova estratégia aí, e quem não conhece essa estratégia precisa procurar conhecer, né? O que a gente tem de novidade, né? A partir do momento que o preço dá entrada, o André espera o ativo bater 3%, e aí fechando o papel fechando 3% acima do valor de entrada, ele mexe no stop para o 0 a 0, tá ok? Então, acaba que é uma estratégia bem bacana, porque muito trade que estava voltando, né, e pegando stop no preju, agora pega stop no 0 a 0, tá ok? Bom, então basicamente a gente tem dos calls que ele vem passando, a rentabilidade da carteira aqui em torno de 1,04, com o desempenho do Ibovespa em 0,27. No ano de 2014, o gráfico fica assim. A gente tem aí, a partir de janeiro, né, uma queda do índice até o momento de 5,52% e um desempenho do estudo de domingo de 6,09% positivo, tá ok? Desde o início, a gente tem uma performance negativa do mercado em 32,11% e uma performance positiva do estudo de domingo em 38,58%. Com certeza esse número poderia ser muito maior, né, se essas entradas que acabaram acionando o stop cheio, né, tivessem sido feito uma nova estratégia, que é essa estratégia que o André passou a utilizar a partir de agora, tá ok? Que é fazer um manejo do stop a partir do momento que o preço fecha acima de 3% do ponto de entrada, tá ok? Então, show de bola. Feita a prestação de contas, vamos para os gráficos que nós temos aqui, que são vários ativos que passou. Então, a gente vai dar uma olhada nesses ativos aí e passar para vocês os pontos de entrada que o André vai fazer durante a semana. Então, para quem chegou aí um pouco atrasado, o que eu estou fazendo? Eu estou retransmitindo para vocês aqui as entradas que o André vai fazer lá em sala de aula e que ele vai operar através lá do fundo da Rico também, tá ok? Já que ele é gestor do fundo da Rico aí. Bom, o primeiro ativo e a primeira sequência que a gente vai falar são ativos voltados para a compra, que o André entende aí que são ativos interessantes no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos, etc., criando, do ponto de vista dele, um bom padrão técnico. A primeira ação é BB Seguridade,
BBSE3, que no gráfico diário apresenta uma consolidação interessante no patamar de 24,75, marca uma resistência significativa, e após esse rompimento, com stop em R$ 23,28 e um alvo final em R$ 29,22, passa a fazer parte da lista de ativos que o André vai estar de olho para compra. Volto a falar, no rompimento de R$ 24,76, com stop abaixo de R$ 23,28 e um alvo final em R$ 29,22, a BB Seguridade é a primeira da lista de compra, tá ok? Então, BB Seguridade é a nossa primeira da lista aí do estudo de domingo. Próximo ativo, CESP6. A gente tem também uma consolidação significativa, um papel que vem resistindo muito bem a esse ciclo difícil que o mercado vem passando, e no entender do André, ela rompendo R$ 23,50, gera um start de compra, com o stop posicionado abaixo de R$ 22,12 e um alvo final para a CESP6 em R$ 27,63. É o segundo papel que compõe a lista de ativos para a compra. Repetindo, um start acima de R$ 23,50, um stop loss abaixo de R$ 22,12 e um alvo final em R$ 27,63. CESP6 é a segunda da lista de compra. A gente percebe que ela segurou bem durante esse ciclo negativo que o mercado vem tendo nos últimos tempos, e o rompimento dessa faixa de resistência, no entender do André, também vai produzir uma compra aqui, ok? Próxima da lista, Fibre3. Fibre3, o André deixou uma marcação aqui acima de R$ 27,00, com stop abaixo de R$ 25,38, num rompimento de uma linha de tendência que ele achou muito interessante, voltada também para a compra, né, com um alvo final em R$ 31,87. Então, Fibre3, embasado no rompimento de uma linha de tendência, acima de 27,00, o start de compra, com stop loss abaixo de 25,38 e um alvo final em 31,87, é a próxima da lista, Fibre3. Na sequência, nós vamos para Itube4. Itube4 no rompimento de 32,00, tá certo? No rompimento de R$ 32,00, com stop abaixo de 30,68, ela produz uma compra com alvo final em 36,01, que a gente pode arredondar aí R$ 36,00, né? Então, Itube4 gera também um start de compra, no entender do André Moraes, acima de 32,00, com um stop loss abaixo de 30,68 e um alvo final em 36,01. Próximo ativo, Lame4. Bom, Lame4 a gente tem uma tendência até bem definida, mas no entender do André o setor promete, e ele acha que no rompimento de R$ 14,70, com stop abaixo de 14,00 e um alvo final em 16,82, Lame pode ser uma boa opção de compra aí também. Então, lojas americanas, Lame4, acima de 14,70 pode produzir um start de compra, com stop abaixo de R$ 14,00 e um alvo final em 16,82. Depois, TIM-P3, uma ação que vem também se comportando muito bem nesse momento de mercado. A gente percebe que o Ibov tem uma inclinação de baixa bem diferente do que é a inclinação de TIM-P3, então realmente o papel vive um bom momento ainda. E aí, do ponto de vista do André, ela acima de 13,16, com stop abaixo de 12,35 e um alvo final em 15,60, TIM-P3 é a próxima da lista de compra, tá ok? Então, repetindo, a TIM-P3 com start acima de 13,16, um stop loss abaixo de 12,35 e um alvo final em 15,60, também é um dos papéis aí que o André gosta para pensar em compra, tá? Para finalizar, a lista dos ativos que ele separou aqui para compra, ficamos em Vale 5. Vale 5 acima de 31,28,
com stop loss abaixo de 30,16 e um alvo final em 34,64, encerra a lista de ativos voltado para compra, tá ok? Então tá aí mais um papel que, no entender do André, acima de 31,28 com stop a 30,16 e um alvo final em 34,64, é um ativo interessante para pensar em compra, tá ok? Então, pessoal, eu vejo aqui que a gente tem mais 60 pessoas online desde o momento que eu comecei aqui o estudo de domingo, tá? Eu sou Aliac, estou aqui representando o André Moraes no estudo de domingo dele, né? E o que a gente fez? O André me passou todas as coordenadas dos ativos que ele particularmente vai dar call de compra lá no HB, tá ok? Para mim passar aqui para vocês. Então, são análises que foi o André que fez, estudos que o André que fez, eu só estou retransmitindo para vocês todos aqui, tá ok? Inclusive, eu estou logado com o login e senha dele no gráfico aqui, porque aí ele já deixou todos os estudos salvos, né? Então, só vem aqui, ó, em carregar desktop, tá ok? Aí, seleciono aqui, ó, fevereiro, dia 16 de fevereiro, para venda. São os ativos que ele deixou separado para venda. Aí eu dou aqui, abrir, pronto, o gráfico já carrega todas as operações que o André vai fazer durante a semana. Claro, se o preço bater no ponto de entrada, também na ponta vendedora. Então é só deixar o gráfico carregar aqui, a gente já passa esses ativos para vocês também. Pessoal, o som está ok para os demais aí? Para mim a transmissão está normal ali no outro computador. Perfeito? Tá, maravilha. Então, qualquer dificuldade aí, a grande maioria tenta me dar um toque, por favor, tá? Legal, pessoal. Vamos startar daqui para frente os estudos, né, de papel que são voltados para a venda que o André fez. Então, vamos lá, transmitindo para vocês a primeira ação da lista de papéis aí para venda no gráfico diário, aí, voltado para swing trade, etc. Começamos por ODPV3, Odontoprev. O André acha que esse papel abaixo de R$ 8,50, com stop acima de 9,00 e um alvo final para ela na faixa de R$ 7,03, pode ser uma boa opção para venda. Reparem nesse rompimento como é lindo, né? Dá até vontade de chorar de tanta emoção, porque olha só, há bastante tempo ela não fura essa região, média móvel para baixo, MACD para baixo também, então um rompimento bem interessante, né? Repetindo, Odontoprev, no rompimento de 8,50 ela produz um sinal de venda, com start de proteção stop acima de 9,00 e um alvo final em 7,03. Próximo papel da lista de venda, Multi3. Multi3, uma ação que já vem trabalhando em tendência de baixa há um bom tempo. No rompimento de fundo que ela tem aqui na faixa de R$ 42,65, ela produz o sinal de venda. Stop de proteção aí em R$ 44,86 e um alvo final em 36,01, é a próxima da lista que compõe os papéis de venda. Então, Multi3, no rompimento de 42,65, produz um sinal de venda com stop acima de R$ 44,86 e um alvo final em R$ 36,00, é um papel voltado para venda. Na sequência, Magazine Luiza, que o André até comentou aqui que achou um stop de satisfação. É um stop relativamente alto, mas ainda assim ele não vai deixar de fazer a venda. Então ele disse assim, provavelmente, olha, que o pessoal vai questionar o tamanho desse stop aqui de Magazine Luiza. Mas ele disse que é um papel que ele está monitorando já há um bom tempo. E como ela está aqui muito próximo de um rompimento de suporte, ele vai tentar uma venda abaixo de R$ 7,37, com um stop de satisfação, não é um stop gráfico, sim de satisfação, acima de R$ 7,90 e um alvo final em R$ 5,76. A Magazine Luiza vai ser um papel que ele vai vender também, tá ok? Então abaixo de R$ 7,37, stop acima de R$ 7,90 e um alvo final em R$ 5,76. Magazine Luiza também entra para a lista dos ativos
para venda. Na sequência, nós temos hipermarcas, que é uma ação que já vem em tendência de baixa há um bom tempo. Ela no rompimento de R$ 15,16 e um stop acima de 15,81. O alvo final em 13,21 também entra na lista do time aí, papéis para venda, tá ok? Repetindo, 15,16 o ponto para vender, stop 15,81 acima e o alvo final em 13,21 são os dados de hipermarcas. Próximo ativo, Elet3. Elet3, preço já em tendência de baixa há um bom tempo, abaixo das médias móveis. MACD também no rodapé da tela apontando para baixo. E aqui o rompimento de 4,90, stop acima de 5,16 e um alvo final em 4,11. A Elet3 também faz parte aí da lista de ativos que o André vai vender. Depois nós temos Usiminas. O André está esperando uma venda abaixo de 11,49, com stop acima de 12,20 e um alvo final em 9,36. É um papel também que ele separou para venda. Usim 5 abaixo de 11,49, com stop acima de 12,20 e um alvo final em 9,36. Favor repetir hipermarcas que falhou o som. Vamos falar aqui novamente de hipermarcas. Bom, os dados de hipermarcas ficam os seguintes. R$ 15,16 abaixo é o ponto de venda, a entrada da operação. Stop acima de R$ 15,81 é o ponto para proteção da operação se der errado. E o alvo final, o ponto de saída no lucro, será R$ 13,21, tá ok? R$ 13,21 aí o alvo da hipermarcas. Legal. Próximo papel da lista de venda. Pomo 4. Pomo 4 no rompimento de R$ 4,90, com stop acima de R$ 5,10 e um alvo final para Pomo que fica lá na casa dos R$ 4,28, é o próximo papel da lista para venda. Repetindo, abaixo de R$ 4,90, start de proteção acima de 5,10 e o alvo final da operação em R$ 4,28. Pomo também conclui um bom padrão técnico aí para venda, então entra no time dos ativos aí que o André separou. Depois nós temos IMCH3, repetindo o código IMCH3, também voltado para a venda no rompimento de R$ 16,98, stop acima de 18,01 e um alvo final em 13,90 é uma configuração que o André gostou bastante. Depois disso, BRIM3, no rompimento de fundo aqui, um fundo importantíssimo para ela, né? Na casa de R$ 17,39, com stop acima de 18,22 e um alvo final em 14,90. A BRIM3, essa é linda demais, né? Chega até a me emocionar aqui. Impressionante como o André consegue achar tanta coisa bonita, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ações para venda aí que ele deixou separado, né? Muito bom. Então, repetindo, BRIM3 no rompimento de R$ 17,39, o stop acima de R$ 18,22 e o alvo final em R$ 14,90, a BRIM também é linda para venda. E para finalizar a lista de ativos que o André vai separar para swing trade durante a semana e tudo mais, né? E que ele passa aqui semanalmente no estudo de domingo, a gente encerra com Raia Drogasil, RADL3, no rompimento de R$ 14,00 o ponto de venda, stop acima de R$ 14,73 e o alvo final dessa operação em R$ 11,80, ela encerra a lista de ativos aí para a ponta vendedora do André. Para aqueles que chegaram mais tarde e de repente não conheceram ainda a minha voz, eu sou Aliac Pereira de Sá, um dos diretores aí do Trade ao Vivo, e estou aqui hoje substituindo o André, o que para mim é um grande prazer, no estúdio de domingo.
Já fizemos a prestação de contas aí do que aconteceu na semana anterior, comparando o desempenho do Ibovespa com o desempenho da carteira do Estudo Domingo. Isso tudo fica na página do Trade ao Vivo também. Quando você entra no Trade ao Vivo, você tem um banner lá, Trade ao Vivo, né? Logo abaixo você desce, vai encontrar alguns banners menores e lá você tem um bannerzinho do Estudo de Domingo. Entrando nesse banner, você é direcionado para a página onde você tem o vídeo, né? Logo abaixo, alguma coisa que explica sobre o palestrante, o que é o Estudo de Domingo, como funciona, o desempenho de 2014 e o desempenho também desde o início do Estudo de Domingo, tá ok? Então fica aí o convite para vocês acessarem por lá também e terem mais acesso aos dados do Estudo de Domingo. Pois bem, então a gente percebe aqui que são 10 ativos para venda, é um número maior de opções, está na ponta vendedora, o que, aí falando por mim, aliás, conclui que o mercado ainda é mais interessante para baixo do que para cima. Como a gente é operador de mercado e precisa tentar tirar dinheiro desse mercado dia após dia, semana após semana, mês após mês, a gente tem que se preparar para os dois lados. Portanto, ele deixou separados os ativos de compra, que ele acha bonito, e deixou separados os ativos de venda, que a gente percebe ser uma gama maior de opções, fazendo com que a gente tenha talvez um pouco mais de interesse para o mercado cair do que para o mercado subir, teoricamente falando, por conta do número de opções operacional que a gente tem. Tá? A gente tem muito mais papel para operar vendido do que para operar comprado, tecnicamente falando e teoricamente falando. Tá? Perfeito. Então, gente, daqui para frente eu deixo vocês à vontade. Eu já vi ali que tem vários pedidos. Eu vou fazer o meu comentário sobre o Ibovespa, o que eu estou achando dele. Enfim, imagino que a gente tem, numa linha de tendência de baixa aqui, uma resistência importante, tá ok? Então, através dessa linha de tendência, a gente percebe o ciclo que o mercado tem de baixa a partir de outubro, né? E aí, na última onda de baixa, se a gente jogar uma retração de Fibonacci, pegando o topo que a gente tem até o fundo recente que nós temos aqui, a gente vai entender que o mercado tem algum tipo de resistência nessa LTB, que não é de curto prazo. Ao meu entender, ela já não é uma linha de tendência de curto prazo, já é um prazo até relevante. E também vamos entender que muito próximo a um antigo ponto de suporte, e aí eu vou mostrar para vocês que esse foi um ponto interessante de suporte, a gente tem também a retração de 618. Olha só, aonde eu estou colocando algumas setas, eu estou marcando alguns fundos que o mercado fez e que chamam bastante a nossa atenção, certo? Quando eu traço uma linha horizontal de uma lateral até a outra do nosso gráfico, nessa região onde o mercado fez fundo, e aí eu vou trocar a cor dessa linha aqui para a gente ter um destaque maior para ela. Aliás, deixa eu fazer diferente aqui. Vamos fazer assim, ó. Só não vou salvar isso aqui, senão depois o André vai encontrar o desktop dele todo colorido, né? Aí pode ser que ele não fique muito feliz comigo. Bom, enfim, não troca, o dele não troca, né? De qualquer forma, essa linha horizontal que eu tenho de um lado ao outro do gráfico, olha como eu tenho uma inversão de polaridade aí, né? Em alguns momentos esse ponto já foi resistência, em outros momentos esse mesmo ponto já foi suporte, tá, pessoal? E agora, a retração de 618 passa exatamente nessa linha. Sabe quanto está essa linha? A 49.600, por ali, 670, enfim, essa região. E olha onde está a nossa média móvel laranja de 72 períodos do gráfico diário. Ela está a 49.900 pontos. Então, pessoal, o mercado rompendo essa linha de tendência, ele me deixa num pensamento de alta. Só que essa alta tem um bloqueio teórico, né, tecnicamente falando, na casa dos 49.900 pontos, 50 mil pontos redondo por ali. Eu acho que vai ser uma briga feia. Retração de 618 na região, média móvel laranja de 72 períodos na região, e essa linha antiga que eu setei ali, os pontos onde a gente tem bastante relevância como fundo ou como topo, né? E entendendo que ali também tem uma resistência forte. Então, galera, o mercado para cima, ele não está tão bonito, porque o pivô formado que ele tem aqui ainda é pequeno, ao meu entender, muito mais representativo para o gráfico de 60 minutos do que para o gráfico diário.
mas, sobretudo, com o rompimento da linha de tendência, a gente ganha um espaço para cima, e esse espaço, a princípio, é até a faixa dos 49.600 até os 50 mil redondo, tá ok? Quando romper isso, aí sim eu acho que o nosso mercado pega, teoricamente, um espaço técnico muito mais bonito para cima, tá ok? Do contrário, a gente deve se lembrar bastante dessa explicação e desse estudo, que pode nos ajudar a potencializar possíveis lucros da ponta compradora nessa região de resistência, ou pelo menos defender algum tipo de operação que possa voltar tudo e do lucro acabar virando prejuízo. Tá ok? Espero que tenha ficado claro a explicação aqui do gráfico diário do Ibovespa. E a partir de agora eu vou pegar os pedidos de vocês aí do chat, tá? Vou tentar ser o mais justo possível, mas como o chat tem muita coisa ali que, se eu for ler para encontrar tudo que é ativo no meio do bate-papo da galera ali, vai demorar pelo menos umas 2, 3 horas aí para mim ler tudo, né? Então, eu vou, a partir de agora aqui, ir fazendo as análises. O que ficou para trás tem muito texto ali para a gente encontrar ativo no meio, tá ok? Valeu, Fernando. Valeu. Tá, então vamos começar falando de Petro e Vale, que aí a gente tem um horizonte mais claro do mercado, tá ok? E depois a gente vai migrando para os outros ativos. O que está acontecendo com Petrobras, pessoal? A gente tem uma tendência de baixa, ao meu entender, muito bem definida, duas médias móveis que demonstram uma inclinação ainda bastante interessante, e um suporte extremamente significativo na Petro no fundo da crise de 2008. Então, o que a gente tem? Ponto para vender, porque a tendência é de baixa, até que o preço prove o contrário, certo? Enquanto a tendência é de baixa, a gente tem que se preocupar em atuar a favor dela. E aí, para que a gente ganhe um espaço bom na ponta vendedora, a Petrobras vai ter que romper esse fundo da crise de 2008 e se manter abaixo, ok? Se manter abaixo disso. Um detalhe que é extremamente importante. Ela chegou nesse fundo da crise de 2008 e largou um martelo no gráfico semanal no candle da semana anterior, certo? Então a gente teve essa semana que encerrou sexta-feira, antes de ontem, com um candle menos bonito, mas o da semana passada, certo? A gente tinha um martelo brilhante de fundo. Ok. Em cima dessa região de suporte do fundo da crise de 2008. Tá, se eu tenho uma tendência de baixa e eu tenho um bloqueio dessa tendência de baixa, esse bloqueio é uma região de alerta para mim. Legal. Se eu olhar pelo gráfico semanal, eu não tenho vontade de vender Petrobras nesse momento. Porque eu tenho o preço em cima de um suporte importante, como já mencionamos anteriormente. Temos uma formação de candlestick, que é um martelo da semana anterior, tá certo? E temos também uma questão de simetria. Mede o tamanho das ondas de baixa que a Petrobras tem e faz uma média, certo? Quanto ela cai em cada movimento que ela está em tendência. Esquece repique, tá? Mas pensa aqui, ó, o tamanho das ondas que ela tem quando ela entra em tendência. E aí você vai perceber que, na média, ela já cumpriu esse ciclo de queda dela, atingindo até mesmo esse suporte significativo do fundo da crise de 2008. Perfeito. Sobretudo, pessoal, no gráfico diário, nós tivemos um ponto de venda da quinta para sexta-feira enquadrando ponto de retorno. O que é o ponto de retorno? Explica pra gente, Eliakim. É um candle que quebra uma sequência de 2 candles ou mais subindo ou 2 candles ou mais caindo, certo? Então nós temos uma tendência definida de baixa no diário, uma tendência definida de baixa no gráfico semanal. Nós temos o preço que corrigiu depois de achar o suporte no fundo da crise de 2008 até o patamar de R$ 15,10. E aqui nessa região de 15,10 ele encontrou algum tipo de resistência que também é próximo à média móvel roxa de 17 períodos exponencial, a nossa principal referência rápida. Perfeito. E aí, depois desse padrão, a gente vê que houve uma sequência de candle com máxima e mínima menor. Se essa sequência vai ser grande a ponto do preço vir até o fundo, ou até mesmo romper o fundo, cabe ao mercado fazer isso. Mas, o que cabe ao operador?
O que cabe ao Aliakin ou a cada um de vocês? Olhar para o lado esquerdo, definir qual é a tendência e o que acontece com o preço quando ele bate na média móvel roxa e volta a olhar para a tendência. Acontece um grande ciclo de baixa. Se dessa vez vai ser diferente, nós não sabemos ainda, mas nós sabemos que nós temos ainda uma tendência definida de baixa e indicadores, por enquanto, voltados para a ponta vendedora. Observação. A gente viu que no gráfico semanal, o preço tem a sugestão de um repique, porque fechou com o martelo na semana anterior e também fechou em cima de um ponto de suporte. Perfeito. Aqui no gráfico diário, nós queremos vender. Então, esse é o tipo de operação que a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque o diário está bonitão, mas o semanal não está tão legal. Se eu fosse vender Petrobras, eu venderia com um cuidado redobrado. Eu faria essa operação com um semáforo amarelo aceso. Digamos que a gente tem um semáforo operacional. Quando está vermelho, a gente não entra no trade, a gente não entra no swing. É proibido cruzar aquela região ali. Então, opa, parei aqui. Para e espera. Quando está amarelo, o que acontece? Atenção. E quando está verde, eu estou habilitado a entrar na compra ou na venda porque existe setup. Nesse momento, existe setup para vender Petrobras no diário, mas não existe, ao meu entender, no gráfico semanal. Então, no mínimo, tem que estar com a luz amarela acesa. Senão, corre o risco de pular em galho seco ou, de repente, entrar em arapuca. Tá ok? Então, show de bola. Acho que para quem está vendido, dá para trazer o stop aqui para 15,11. Tá? Acima disso já é um stop técnico. Porque se passar isso aqui, eu acho que Petro ganha espaço para corrigir até a média laranja ou mais. E para quem está fora, atenção, que eu acho que é a principal mensagem que eu poderia deixar, tecnicamente falando, em relação ao gráfico de Petro. Depois vamos falar de Vale, que é um ativo que o André já comentou. Enfim, aliás, que eu comentei, né, a pedido do André, é um ativo que ele vai comprar se houver o rompimento. Eu acho que aqui a gente tem uma sequência de um movimento de 60 minutos, com o gráfico diário deixando uma divergência positiva no MACD, o que pode dar mais força para a Vale se ela romper essa faixa dos 31,25. Me chama bastante atenção essa linha de tendência que a gente tem aqui, tá certo? Então, rompendo essa linha de tendência, a gente ganha um espaço bom na Vale, pelo menos até essa região de 33, 33 e 30. E não rompendo essa linha, a gente tem um alvo, a princípio, um pouco curto, mas com o gráfico ganhando viés de alta, principalmente se observarmos pelo MACD. Já logo abaixo da faixa de R$ 30,20, eu acho que esse ativo pode voltar a sofrer, oferecendo até a possibilidade também de uma venda ali, tá ok? Legal, gente. Então, Vale e Petro, a gente já deu uma passada nos ativos. A gente vai falar agora aqui de BRAP4, CCRO, que foi um momento que eu travei aqui meu chat. O que foi enviado antes, eu peço por gentileza que seja enviado novamente. BRAP4, a gente tem no gráfico diário uma consolidação. Essa consolidação está quase ganhando o apoio do MACD. Então, eu penso da seguinte forma. O padrão lateral, eu espero o rompimento, certo? O padrão de reversão, eu preciso de tamanho de movimento. Então aqui, para mim pensar em compra nesse ativo, eu tenho que, além de enquadrar o rompimento, porque eu percebo que ela já está há vários dias sem passar um topo e sem passar um fundo, eu também tenho que enquadrar o tamanho do movimento, porque para mim comprar uma reversão de tendência, certo? Então o MACD tem que estar virado para cima, e aí, claro, né, o tamanho do movimento tem que ser grande. Nesse caso, eu não preciso nem contar aqui que aqui já tem um mínimo de candles que nós seguimos no trade ao vivo, que é no mínimo 13 candles em qualquer falha de topo ou falha de fundo. Então só falta realmente esse MACD virar, e aí acima de 23,02, eu acho que ela starta uma compra. Essa compra tem um problema nessa linha de tendência de baixa, tá certo? Que passa mais perto aqui dos R$ 23,80 aproximadamente, tá ok? Então, a grande resistência dela, além das médias móveis, é essa LTB. Quando romper a LTB, aí nós temos um próximo ponto de resistência forte em 25,50. Aliakin, da onde você tirou 25,50? Me ajuda aí, explica direitinho para me entender.
É uma região de consolidação que nós tivemos entre novembro e dezembro do ano passado, registrando uma máxima naquela região, ok? Depois de 25,50, um próximo alvo seria 26,85. Aliás, mas se esse negócio romper para baixo, cara, eu estou querendo vender esse papel, não comprar. Então seria abaixo dessa linha de tendência de alta que eu tracei, ou do maior número de toques que nós temos aqui na faixa de 21 e 31. Então abaixo de 21 e 30, eu acho que ela enquadra também uma venda, retomando o que ela fez do lado esquerdo, ou seja, tentando voltar a cair, e aí é buscar fundo, buscar o seu objetivo principal da operação, para, claro, sair num ponto onde faça sentido de acordo com a sua estratégia, tá ok? Depois, CCRO3. CCRO, pessoal, é um ativo que a nível diário vem trabalhando numa tendência bem definida de baixa, porém, nesse momento, 60 minutos está querendo lançar uma onda 3 para cima. Então, o que eu tenho? Topos de fundos definidos numa direção descendente, uma direção de baixa. Isso faz com que para cima o meu pensamento seja de repique e para baixo o meu pensamento seja de tendência. Legal. Se eu tenho o perfil para operar repique, o que eu vou fazer? Eu vou esperar um gráfico de menor período habilitar o pensamento em compra. Então, o gráfico de 60 minutos aponta um sinal de compra no rompimento de R$ 15,64, com stop abaixo de R$ 15 ou desse fundo extremo que o ativo fez aqui. Qual que é o problema dessa operação? Para dar uma boa relação de risco-ganho, o alvo teria que ser lá em R$ 17,91, R$ 18. Pois bem, olhando para o lado esquerdo e entendendo o que o ativo faz quando corrige, eu vou apostar que ela vai até R$ 18 nesse momento de mercado? Provavelmente não. A não ser que, de repente, no meu horóscopo lá, eu li lá meu horóscopo, por exemplo, eu sou de Capricórnio, né? Então, no meu horóscopo do dia lá, do estudo de domingo, que o Aliakin fez substituindo o André, estava dizendo o seguinte: Aliakin, tudo que tiver C, R e O, você pode comprar, que vai te dar alegria. Aí beleza, cara, aí você vem aqui e compra a CCRO, mesmo sendo uma contratendência, mesmo aplicando todo e qualquer tipo de técnica, e a técnica te fala assim, não compra, tá certo? Porque não tem relação risco-ganho, não tem um objetivo bom aberto, não compra, mas você vai comprar por quê? Porque você tem perfil para operar na contratendência e porque o horóscopo estava bom lá realmente, então, enfim, você vai seguir ele, tá certo? Aliás, e na venda, o que você acha? Opa, e a gente está falando a mesma linguagem do preço. Por que a gente está falando a mesma linguagem do preço? Porque para baixo ele está dando mais dinheiro do que para cima, certo? Então, o rompimento desse fundo que ela fez aqui na faixa de 14,88 é uma nova oportunidade de venda. Aliás, cara, eu não espero relação de 1 para 3, então tanto a venda quanto a compra eu opero com relação de 1 para 1,5, 1 para 2. Ou seja, se eu comprar ali no rompimento ela for na média laranja, para mim tá bom, perfeito. Então, galera, pelos 60 minutos, acima de 15,63, 15,64, tem a possibilidade de compra. Pelo diário, abaixo de 14,88, eu acho ela linda para venda, tá ok? Legal, gente. Depois disso, o que nós temos aqui? A Ambev, né? Eu não consigo falar Ambev, eu gosto só de falar Ambev mesmo, né? Enfim, a Ambev. O que está acontecendo com a Ambev? Poxa, ela está toda enrolada aí, pessoal. Não tem tendência, né? Ela tem uma resistência muito forte na faixa dos 17,40, um pouco acima ali, se a gente for considerar a sombra do ativo, tá ok? E tem também um suporte muito forte na faixa dos 15,60, onde ela já até rompeu, mas não ficou abaixo. Então está dentro de um processo de consolidação. O que está dando dinheiro para ela é operações de gráfico de 60 minutos. Quando ela se aproxima do gráfico diário, no patamar de 17,20, 17,40, você vai fazer o seguinte, você vai cair no 60 e vai ficar procurando venda. Essa venda precisa ter um stop dobrado. Se ela romper para cima, você tem que zerar a venda e passar para uma compra, tá certo? E aí, quando ela se aproxima de 15,60, você também vai migrar de novo para o gráfico de 60 minutos e lá você vai encontrar um ponto de compra. E assim por diante, até chegar um dia que a danadinha vai entrar em tendência. A Ambev parece que bebe, ela está tonta,
e ela tonta, ela não sabe o que fazer, se ela sobe ou se ela cai. Então anda de lado entre 15,60 e 17,40, tá ok? Depois disso, nós vamos para ABCB4. ABCB4. Tá aí um papelzinho que tem que ter a ressalva no sentido de liquidez, né? Você precisa estar atento com relação a isso. E é mais uma ação que está em consolidação, infelizmente. Podia estar na lista dos ativos aí que a gente... da lista aí dos ativos que a gente podia operar com tendência, né? Mas enfim, essa não tem. Então o que a gente pode fazer? Aguardar o rompimento de 12,40 ou a faixa dos 11,40, 11,20 para startar alguma coisa aqui em ABCB4, tá? Papel ainda bem enrolado, então não há muito que a gente fazer no ativo ainda, tá? BB Seguridade a gente já tinha falado, que é um papel que o André separou para compra também, foi um dos primeiros que a gente analisou. Acho que ela no rompimento desse caixote, aí, passando 24,75, fica bonita para compra. Abaixo dos 22, volta a ficar bonita para venda. E aí, claro, no momento que ela romper um dos extremos, a gente tem que procurar um stop intermediário para tentar fazer alguma coisa com ela aí. Análise do índice, né, essa nós já fizemos também. Depois Petrobras, a gente já fez. O WinJ14 para o Rodrigo César, vamos falar dele aqui. O WinJ14. Se você preferir, eu posso fazer do WinFoot, que aí a gente tem histórico no gráfico diário também, né? Pelo WinJ a gente tem um histórico pequeno, então eu vou falar dos 60 minutos para baixo. Os 60 minutos do WinJ14, nosso índice futuro, tem por enquanto um viés ascendente, mas apresenta uma resistência numa retração aí de 618, um pouquinho acima da retração de 68, e aí esse patamar de 48.925 pontos, para mim é uma resistência forte. Se ele romper 48.925, nós vamos abrir a porta para subir teoricamente até 49.360 e rompendo 49.360, nós vamos ter um gráfico bem interessante voltado para a compra. Abaixo desse topo que eu mencionei por primeiro, na faixa de 48.925, nós podemos registrar uma falha de topo aqui e eventualmente construir uma grande onda 3 para baixo, um grande movimento ABC. Então, o rompimento do fundo na faixa de 48.265 pontos me gera um estado de alerta para a ponta vendedora, abrindo o alvo no fundo anterior em 47.625 pontos e, se rompido, abaixo disso, 46.800 pontos. Então, o nosso problema está aqui com relação a esse ponto. Se nós conseguirmos romper esse primeiro topinho aqui, a gente continua num viés ascendente. Eu acho que a gente está acima de média e a gente tem aí a possibilidade também de contar com o apoio do MACD. Mas eu não posso ser cego a ponto de não enxergar a possibilidade aqui de ter uma falha de topo. E embasado nessa falha de topo, o start da venda nos 60 minutos, ao meu ver, fica abaixo de 48.265. A nível de 15 e 5 minutos, o último pregão registrou uma consolidação no final, né? Então, a gente teve, a partir das 14 horas da tarde, um processo lateral. Então, eu entendo que, a nível de 5 e 15, a gente tem ponto para vender abaixo de 48.625 e ponto para comprar acima de 925, ok? Esses são os pontos aí que eu acho que chama bastante atenção do INJ14, que está um pouco aí, um pouco travadinho aí também, tá? YouTube foi um papel que a gente também já fez análise, então vai ficar gravado aí no vídeo, né? É um papel aí que o André entende ser um papel interessante para atuar aí também na ponta compradora, tá? Acho que faz todo sentido, tem um pivôzão armado aí para cima, né? Perfeito. Então acho que YouTube aqui passando 32,30, volta a ficar muito bonito para compra. E claro, ele não pode perder a faixa dos 30 com 70, que senão complica para o lado dele, tá? Perfeito, deixa eu procurar aqui o que mais nós temos. Alguns comentários. Legal. Esse aqui eu não posso deixar de responder. Um pedido do Marcelo ali, ele diz assim, ó. Aliakin, por que muitas vezes é tão difícil no home broker dar um ativo, não pode ser vendido por alavancagem e mesmo ligando a corretora ainda sentir dificuldade? Enfim, olha, essa informação é alguma falha realmente técnica, né? E aí, se for
com relação ao HB, né, tem que ser através do pessoal lá. Eu acho realmente muito estranho, porque eu não tenho esse tipo de dificuldade. Eu opero o dia todo, ainda mais porque eu faço day trade, então a gente está o tempo todo ativo no mercado. Quando não está ativo, está pelo menos atento, né? E o HB normalmente funciona 100% do tempo bem, né? Então, eu realmente não sei, precisa ligar e pedir ajuda do pessoal lá para ter aí uma resposta mais técnica mesmo, tá ok? Depois a gente tem ali quem comenta BBDC, Thiago Jarrão. Vamos falar aqui BBDC, pessoal. Bom, pessoal e Thiago aí, o que eu vejo para BBDC, né? Olha só, os 60 minutos dele tá bonito, tá comprado, ou seja, o intraday quer empurrar o gráfico diário para cima. Só que o gráfico diário vem de um novo fundo. Então eu penso da seguinte forma, eu posso comprar BBDC pelo gráfico diário, eu até posso ciente de que eu estou numa contratendência, certo? Porém, eu não consigo o melhor gerenciamento de risco agora, certo? Vamos colocar o que ele tem de pontos positivos. Ele tem o rompimento de uma linha de tendência importante e também o rompimento da média móvel roxa de 17 períodos, o que dá espaço para essa correção ser maior. O que ele tem de ponto negativo? As médias ainda estão inclinadas para baixo e o MACD continua inclinado para baixo também. Perfeito. Agora vamos voltar a falar do que ele tem de ponto positivo para quem quer comprar. Aí a gente precisa cair no gráfico de 60 minutos, descer para essa periodicidade. Lá a gente vai ter a opção de gerenciar melhor risco, uma vez que o stop aqui a gente já pode colocar nesse fundo um pouco abaixo de R$ 26,00, mais precisamente na faixa de R$ 25,93. E claro, torcer para que essa tendência vigente do gráfico de 60 minutos tenha uma duração boa, tenha um movimento longo a ponto de romper a próxima resistência do gráfico diário, que será a média móvel laranja. Ok. Se de repente o pensamento do Thiago ou da grande maioria aqui é na ponta vendedora, o que a gente tem de ponto positivo? O gráfico diário está em tendência de baixa e passa por uma correção. Provavelmente essa correção não vai ser eterna, vai chegar um momento que o BBDC vai dar um sinalzinho de venda. Quando é que a gente vai ter um bom sinal de venda para pegar aí essa entrada de BBDC? Quando esse gráfico que está na nossa tela aqui, ó, 60 minutos, tiver um pivô de baixa, tiver um rompimento de fundo, tiver um enquadramento para venda. Então eu entendo que é uma operação nesse momento para compra que a gente precisa fazer com a luz amarela do semáforo operacional acesa. Um gráfico quer subir e o outro só quer corrigir. Se a gente quer vender, a gente também precisa vender com a luz amarela acesa, porque o 60 quer subir e o diário está em tendência de baixa corrigindo. Então a gente tem aí esse probleminha ainda em BBDC, mas isso eu acho que é só uma questão de tempo para se resolver. Solução a gente encontrou. Se quer comprar, tem que ser pelos 60 minutos. Se quer vender, aguardar também os 60 minutos a produzir o sinal de venda aí, tá ok? Bruno Vieira pergunta assim, quando tiver um tempinho me responde se esse vídeo vai para o YouTube. Vai sim, a gente vai finalizar aqui, depois o André já vai fazer, ou já vai subir ele lá para o YouTube também, tá? Então fiquem tranquilos aí que vai estar disponível depois, para quem quiser acompanhar os ativos aí que o André vai passar lá na boleta operando com você e no HB da Rico, tá ok? Depois nós temos a AL3, ALLL3, AL3. Bom, esse papel, pessoal, apresenta o seguinte DNA. No gráfico diário, a gente percebe, deixa eu até reajustar aqui, porque pode ser que de repente tenha alguma informação errônea, né? Aí agora volta para o diário. A gente percebe um belo gap, né? E uma movimentação extremamente positiva. Então ele vive nesse momento o humor, ou talvez o estresse, ou talvez a euforia, talvez o medo do cara que está vendido, enfim, embasado em notícia. Tem muita coisa que é boato e tem muita coisa que é fato. E para a gente é muito importante saber distinguir isso aí.
Mas, de qualquer forma, independente de notícia ou da situação de fundamentos que a AL3 vai passar a ter por conta de qualquer informação de fusão, venda, enfim ou não, o papel apresenta uma volatilidade maior e essa volatilidade maior está embasada na euforia ou no medo. Pois bem, sendo assim, toda e qualquer análise fica frágil por conta desse cenário, desse momento de mercado que o ativo está vivendo. Então ela startou uma correção da tendência de baixa, demonstrando bastante força. Seria interessante observar o volume desse candle, a gente colocar um indicador de volume aqui também. Então se a gente vir aqui em indicadores, se eu não me engano aqui em momento, não é isso, auxiliares, volume financeiro, incluir, ok. A gente vai ter uma informação de volume financeiro, ou seja, grana, tá certo? Olha lá o tamanho da barra de volume que a gente ficou aí nesse gap de AL3, tá? Então, se é um gap de fuga, se é um gap de exaustão, enfim, isso nem interfere tanto para mim, mas interfere no sentido de abrir uma nova operação ou se eu estivesse com uma operação aberta. Se eu estivesse com uma operação aberta, com certeza seria na venda. E com certeza na sexta-feira eu teria zerado ela por conta de notícia dessa movimentação toda. Aliak, então você é um mão de alface? Cara, eu prefiro ser mais conservador em alguns momentos, certo? Apesar de fazer day trade e tudo mais, eu sou um cara que trada bem na manha, não fico bloqueando daqui para lá e de lá para cá, enfim. Então, eu estaria fora realmente do ativo, tá? Então, toma cuidado aí só com relação a esse tipo de volatilidade. Direção, ela aponta para cima num ciclo de repique, correção, tá ok? Valeu, Paulo. Grande abraço, fica com Deus aí. Uma ótima semana para todos nós, se Deus quiser. Beleza, então depois da AL3, a gente tem aqui mais alguns pedidos ali do WinJ14. O colega comenta sobre alguns fundos, né, também, enfim. A IBBDC a gente já analisou, legal. Aí o colega disse que Ecor está mais bonita do que CCRO. Maravilha. Legal, depois vem alguns ativos aqui. CCMH14. CCMH14. Lindo, né? Lindo, 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 lindo mesmo, tá certo? Muito forte, fez novo topo, é uma questão de ir ajustando o stop. Para quem está fora, tá ruim de gerenciamento de risco, então cai nos 60 minutos para tentar comprar por lá, tá certo? Porque pelo diário eu acho que agora não tem, tá muito esticado aqui, ó. A gente pega, não que ele vai parar de esticar, não é isso que eu estou querendo dizer não. O que eu estou querendo dizer é que é o seguinte, se a gente pagar 30,74 e olhar para o ponto técnico de stop, ele tá longe, ou seja, o risco é grande. E aí, cara, se ele voltar a estopar, você vai falar assim, poxa, mas eu sou um cara afobado realmente, né? Porque eu vi que ele estava afastado das médias, então por que eu não esperei ele corrigir ou ele consolidar e oferecer um sinal mais seguro para mim, ou pelo menos um sinal onde eu tenha um risco menor teoricamente, né? Pois bem, então eu acho que é um momento fantástico para quem conseguiu se posicionar durante esse ciclo de alta mais próximo das médias. Para quem está fora, precisa tomar cuidado com a questão do gerenciamento de risco. Vocês devem estar se perguntando, qual que é o alvo desse gráfico aí? Quando está assim, eu costumo dizer que é a lua, sabe por quê? Porque aí você vai ajustando stop e, cara, está 30,74 agora, daqui a pouco esse negócio vai estar 32. Daqui a pouco esse negócio está 35, mas daí ele volta stop em 33. Você não conseguiu sair a 35, mas você saiu a 33, o que é melhor do que 30,74. Só que assim, vai usando a satisfação, porque stop técnico vai ficando longe. Então, quando possível, faz a realização parcial e o saldo remanescente usa a satisfação. E vai dando um pouco de folga para o preço, acreditando que com essa direção o alvo é a lua. Isso faz muito sentido quando o mercado entra em tendência. Tá? A gente tem, por exemplo, a Kepler Weber, né? Entre outros ativos que têm bons fundamentos, de repente, muito melhor do que, de repente, a própria Kepler, que eu peguei como exemplo, é só um exemplo aleatório que veio na minha cabeça, que teve um ciclo fortíssimo de alta. Então, quando você coloca esse negócio na cabeça que vou seguir a tendência, romper o topo, eu vou ficar comprado, cara, se o mercado for generoso de ter uma tendência duradoura, o negócio é muito bom, né? Muito bom mesmo, tá? Então, aqui, por enquanto, CCMH14,
ficar ligado com o vencimento dele, tudo mais, para fazer a rolagem aí, tudo mais, né? Lindão, tá? Depois vem São Martinho, SMTO3. SMTO3. Tá aí um papel no gráfico diário, também me chama bastante a atenção, porque tem uma consolidação de 60 minutos com um risco pequeno, tá? Para aqueles que querem comprar São Martinho, no gráfico diário ainda é uma contratendência, tá? Mas o risco é relativamente pequeno. A gente tem o rompimento de uma consolidação, o rompimento de uma linha de tendência de baixa e o rompimento da média móvel de 72 períodos, tudo muito próximo a essa faixa de 27,40 até 27,50. Então, o preço acima dessa região oferece o que eu chamo de risco, porque o stop está abaixo de 26,75. Para esse papel, eu acho que esse é um risco pequeno. Do mesmo jeito que a 26,75 é um ponto de stop, lá também vai ser um ponto de venda, imaginando que ela bate cabeça nessa linha de tendência na média laranja e abaixo de 26,75 pode produzir um novo ponto de venda. Devo ainda ressaltar que a gente tem uma direção oposta entre o gráfico diário e o gráfico semanal. O diário está em tendência de baixa e o semanal está em tendência de alta. Então, galera, eu acho que o semanal ainda tem um pouco mais para subir, para fazer o teste de topo dele. Duas informações importantes aqui. A gente tem uma resistência na média móvel roxo, passando dessa média, teoricamente o preço pode ir até o topo, porém a segunda informação é a seguinte, nós temos uma simetria nesse gráfico. Eu poderia colocar aqui, ou talvez um ombro direito, desculpa, um ombro esquerdo, perdão, esquerdo, tá? Corrigindo. Um ombro esquerdo um pouco mais aberto ali e a formação simétrica de uma figura. Não estou aqui querendo ser vidente, mas as coisas no mercado só faz sentido quando a gente consegue ver antes dela acontecer. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ela tem um pouco mais para subir. Concordo, porque o gráfico semanal está em tendência de alta e eu tenho que concordar com o gráfico nesse pensamento, tentar fazer o teste de topo. Enquanto houver uma sequência de candles com máximas e mínimas maiores, eu posso acreditar nisso. Só que por uma questão lógica, a simetria que o preço tem aumenta de forma exponencial, de acordo com o estudo também do indicador, numa falha de topo. E se essa falha de topo acontecer, provavelmente vai ser mais próximo dos R$29, que aí a gente vai ter a formação da figura, a gente vai ter a formação clara de um teste de topo, e tudo que vem de lá para frente para baixo pode ser a formação de um grande oco. Então eu acho que esse é um outro gráfico que a gente tem que mexer com ele em estado de atenção. Você está operando ele, você está tentando montar a posição, mas cada vez que você olha para o ativo, pisca a luz amarela do semáforo operacional. Atenção, atenção, fique esperto, tá certo? Então uma possível falha nessa faixa de preço ali, eu acho que é interessante, porque a gente tem lá uma resistência antiga, muito próximo dos R$29, R$30, e tem também um MACD aqui cruzado para baixo, já há algum tempo ele vem demonstrando cansaço, tá ok? Tá, depois da São Martinho nós vamos para a Tecnisa, TCSA3, Tecnisa. Bom, o semanal dela já ganha destaque por estar em consolidação, né? A gente percebe que, vamos dar data para isso aqui, ó. Pega no gráfico semanal, candle que tem data em 20 do mês 7 de 2012, e veja que esse fundo já não é rompido, né? E também pega no gráfico semanal o topo que o mercado formou no dia 14, aliás, na semana 14 de 9 de 2012. Quando você traça duas linhas utilizando esses extremos, você vai ver que todo esse tempo, ou seja, mais de um ano, o preço está aí dentro. E o que vai fazer eu acreditar ser diferente agora se ele não rompeu ainda uma dessas duas linhas? Então eu penso ainda em consolidação. Como o preço está praticamente no meio do caminho, é difícil de tomar alguma decisão aqui. Mas se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, quanto mais próximo de 7,50 ou de 6,50 eu conseguir encontrar uma compra no intraday, mais interessante fica para levar até a parte superior, ou pelo menos até as médias, essa operação. Ressaltando que é uma consolidação, essa é a terceira onda que Charles Dow dizia, né? Que é a onda neutra, a onda lateral, tá certo? Nós chamamos de consolidação, em outras palavras, né?
Beleza, depois temos BBAS aí na lista também, pessoal. BBAS aí para a gente continuar estudando aqui. BBAS é um gráfico que me chama a atenção para mim dizer para vocês o seguinte. O que vocês encontram no gráfico semanal de BBAS, pessoal? Uma tendência de baixa ou uma tendência de alta? Agora eu vou pedir para vocês participar um pouquinho aí. O que está acontecendo no semanal? Topos e fundos ascendentes ou descendentes? Até vou dar um pouquinho mais de zoom aqui para destacar um pouco mais aí o movimento para vocês. Bom, a gente teve ali o Thiago que diz ser alta, né? E o Júnior que diz ser de baixa. Beleza. Aí mais um ali descendentes e mais dois com alta. Agora 3 com alta. Viés de alta. Beleza. Exatamente isso, pessoal. É um viés de alta. Cada fundo que eu tenho aqui, ó, é um fundo mais alto que o fundo anterior, concorda? Beleza. Qual que foi o último grande ciclo de alta que o BBAS teve no semanal? Foi esse aqui. Ele saiu de 18 e lá vai pedrada, R$19 para bater 29 e lá vai pedrada, tá certo? Depois dessa onda grande de alta, o que o mercado fez? Ele testou aquele topo ou ele só tem uma onda para baixo? Ele tem um teste de topo ou ele só tem uma única onda para baixo? Ele só tem uma onda para baixo, exatamente. Então, pessoal, no gráfico semanal, BBAS, tecnicamente falando, ainda pode tentar voltar a testar topo. E aqui, nessa faixa de preço, se eu traçar uma linha de tendência de alta, vocês vão ver que o preço está muito próximo a uma faixa importante de suporte. Olha só. Agora ela ficou um pouquinho fora, tem que ser um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Mas enfim, essa região aqui de R$19,70, R$20 por ali, é uma linha de suporte. Perfeito. Então, pessoal, eu posso vender o gráfico semanal? É claro que eu posso. Na bolsa dá para fazer qualquer coisa, cara. Dá para você chegar aqui e falar assim, hoje amanheceu nublado, vai dar temporal, vou vender porque o mercado vai cair. Do mesmo jeito que se amanhecer um sol lindo, com a temperatura agradável, você fala assim, você dá aquela esticada assim quando você acorda e fala assim, hoje eu vou comprar, hoje é dia de compra. Dá para operar assim, não dá? Então dá para vender BBAS mesmo sabendo que a tendência é de alta. Ok. Agora vamos fazer o mesmo estudo e olhar para topo e fundo no gráfico diário. O que nós temos no gráfico diário? Uma tendência de alta ou uma tendência de baixa? Exatamente, aqui nós temos uma tendência oposta à do gráfico semanal. Então tá bacana mexer com BBAS agora? Teoricamente não, por quê? A gente percebeu que no gráfico semanal ela está se aproximando de uma linha de tendência de alta, aonde tecnicamente falando demonstra suporte. Tá legal comprar BBAS? Por enquanto ainda não. Por quê? Porque tecnicamente falando, no diário nós temos o preço abaixo das médias e aqui sim topos e fundos descendentes. Aliás, explica para a gente aonde foi o teste de topo do gráfico diário. Olha só, a gente teve uma onda de correção bem aguda, depois uma tentativa do preço subir, aí ele não conseguiu romper as médias. Para ajudar o operador a definir o ponto de entrada do mercado, consolidou durante ali praticamente um mês, ou talvez mais, praticamente não, perdão, né? Mais de um mês, e aí rompeu para baixo essa consolidação e iniciou um zigue-zague descendente. Perfeito. Então, galera, se eu for pensar em BBAS num prazo um pouco maior, eu tenho que incluir a minha análise do gráfico semanal. Lá, o meu pensamento é em compra. Então, o que nós temos que encontrar no gráfico diário para produzir uma compra legal em BBAS? Uma falha de fundo. O que o mercado está fazendo agora no gráfico diário? Está testando fundo ou está testando topo? Está testando fundo, exatamente, galera. Então, daqui para frente, se o preço não mais conseguir romper o fundo,
o que eu vou ter de enquadramento no gráfico diário? Uma lateralização, uma possível reversão, a famosa onda 3, um pivô de baixa. O que eu vou ter? Eu vou ter a possibilidade de um pivô de alta, de encontrar a famosa onda 3 para cima. E aí eu não vou ter mais um único gráfico olhando para cima, que é o gráfico semanal. Eu vou passar a ter o gráfico diário também olhando para cima. Então aí é que pode chegar um bom momento de comprar a BBAS. Por enquanto, essa situação está verde, precisa madurar. O preço está no meio do caminho, numa caminhada de teste de fundo. Ponto. Quem está vendido se deu bem porque ela teve uma abertura em gap na quinta e caiu também na sexta-feira. Então, se amanhã for um pregão de baixa, teoricamente é provável que ela continue se aproximando do fundo anterior de 19,77 e se romper. Se a gente for vender a BBAS, agora não tem stop. A gente vai ter que procurar um stop de satisfação, porque o topo está lá em 22,26. Então ficou com risco grande. Se a gente for comprar, o diário ainda está verde. Conclusão, a gente precisa tecnicamente esperar as coisas se alinharem novamente. Uma consolidação e um rompimento de fundo pode ser uma nova opção de venda. Uma consolidação e um rompimento para cima pode ser o start de uma onda 3 para cima. Tá ok? Esse gap, tecnicamente, o mercado vai tentar fechar ele. Quem já ouviu falar que todo gap precisa ser fechado? O problema é saber quando. Será que vai ser amanhã, terça, quarta, quinta? Vamos esperar o sinal do preço para cima, ok? Aí sim a gente aposta no fechamento desse gapzinho aí. Legal, gente? Conseguiram entender o que eu quis dizer? Você faz duas análises bem simples. Você olha o semanal em isolado, olha o gráfico diário em isolado. Você vai entender que lá pelo semanal tu quer comprar, aqui pelo gráfico diário tu quer vender. Quando as duas coisas conseguirem olhar para o mesmo lado, eu acho que vai ficar bem legal de novo operar BBAS, tá? Se for para cima, é até bem interessante, porque o teste de topo que o semanal tem para fazer é bem bonito, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da minha participação aqui no Estúdio Domingo. Eu tentei ser o mais claro possível, o mais didático possível, fazendo com que os pontos que definem a direção para o preço ficasse muito bem destacado para vocês todos. Eu agradeço de coração, em nome de toda a equipe Trade ao Vivo, especialmente em nome do André, a presença de cada um de vocês. Parabenizo por estar aqui domingo, 23 horas e 7 minutos, estudando, que é o que realmente faz todo sentido, né? Então é isso aí. Muito obrigado de coração. Fiquem todos com Deus. Saúde e paz. O restante a gente corre atrás. Qualquer coisa que precisar é sempre um grande prazer. Me adicionem no Facebook quem quiser bater papo. E eu vou ficando por aqui. Abraço a todos e eu fui.